Resident Evil tá em uma franquia que nunca teve sorte do live action, tendo aqueles filmes lá da Alice que é um verdadeiro maltrato absurdo com os personagens dos jogos. Tem aquele tenebroso Bem-vindo a Raccoon City e aquela série horrível da Netflix, que com certeza foi criada como método de tortura. Mas recentemente lançou um trailer de um novo filme que me pegou muito de surpresa, mas ele tá dividindo bastante opiniões. Vamos lá que eu tenho umas coisas para falar sobre. Eu fui surpreendido por esse trailer, já que eu não sabia que ia lançar novo filme de Resident Evil. E bem, por que ele dividiu tantos fãs? Bem, é porque não parece Resident Evil, mas isso é meio verdade. Porque o que acontece nesse trailer é o seguinte: o cara chega numa fazenda querendo usar o telefone, o carro dele acabou tendo um problema na estrada e quando ele entra na casa, não tem ninguém lá. E ele acaba pegando o telefone e falando com a mulher dele, dizendo que aconteceram algumas coisas e tinha a chance deles não se falarem de novo. E enquanto ele fala isso, a gente vê vários cortes dele fugindo de zumbis, um monstro que aparece na fazenda sinistro e uma cidade infestada de zumbis. E após esse trailer começou essa discussão sobre esse filme. E vamos lá, esse trailer parece Resident Evil? Sim, mas não com o que é destaque na franquia. Não hoje em dia, pelo menos. Porque se você pensa em Resident Evil, o que vem à sua cabeça? É Leon, Chris, Jill, enfrentando uma porrada de bicho. É o que eu mais gosto dessa saga. Mas tem o terror também. Quando eu descobri que esse filme era Resident Evil, a primeira coisa que eu associei aos jogos foi Resident Evil 7 e as partes da Grace no Resident Evil 9. Porque a gente não vai acompanhar um cara fodão como o Leo Chris, e sim um humano comum tentando sobreviver às ameaças da arma biológica. E para um filme de terror, acho que isso funciona muito bem. Diferente dos filmes da Alice, que foi criada toda uma fodona do absoluto nada, só porque sim. Agora sobre o diretor do filme, ele parece ser bem promissor. Tem 2 filmes bem elogiados, que é o Noites Brutais, que tem um bicho sinistro de bizarro, pô. Eu nunca assisti esse filme, mas as cenas desse bicho, pô, e a história assim que eu já vi por trás dele, é um negócio muito bizarro. Esse filme parece ser muito bom. E tem A Hora do Mal, que parece ser muito foda, mas eu também não assisti ele. Mas eu vi o trailer e achei incrível. E sempre ouvi vários elogios sobre esses 2 filmes, e esse diretor acabou falando um pouco sobre esse filme do Resident Evil. E a ideia é que essa história fosse como o ponto de vista de um cidadão comum de Raccoon City. Não foi confirmado que é Raccoon City, mas meio que é essa a ideia. E pelo que o diretor fala, ele quer que a progressão do personagem seja que nem no jogo, onde os personagens vai pegando armas aos poucos e passando por vários locais. E tipo assim, eu entendo que é muito paia quando vão adaptar uma história e de repente inventam um personagem novo só porque sim, mas diferente do Mortal Kombat que lançou há uns anos atrás, que inventaram aquele maluco lá que eu nem lembro o nome dele, acho que era Cole Young. Não lembro direito, mas tipo, por quê? Mortal Kombat é cheio de personagens. Podia focar no Liu Kang, podia focar no Raiden, ou podia focar no Scorpion mesmo, pô. O Scorpion tem uma relevância até que grande no filme, mas não, criaram um personagem do nada. Mas pra proposta desse filme de Resident Evil, eu acho que não tem problema criar um protagonista novo. Até porque tem o Resident Evil Outbreak, pô, que tipo, tem essa ideia também, que é os sobreviventes de Raccoon City lá tentando sair da cidade antes que tudo vire pó. E, pelo que eu ouço dizer, o povo gosta muito daquele jogo. Então eu acredito que sim, dá pra fazer uma história nova de Resident Evil, focada no terror, com um personagem novo. Mas assim, eu entendo que tipo assim, Resident Evil tem vários protagonistas muito fodas, pô. Então eu gostaria também de ver alguns aqui, mas acredito que não vai aparecer nenhum. Mesmo que tipo, no início assim de carreira, o Chris lá na mansão, eu acho que daria um bom filme de terror. E o Leon também, que quando chega lá na delegacia de Raccoon City, também não era um fodão, pô. Ele se ferra bastante no Resident Evil 2. Acho que dava pra fazer uma história focada neles também. Mas é aquilo. Se o filme for ruim, pelo menos não estão estragando os protagonistas dos jogos. Pelo menos tem essa vantagem aí. Mas é isso, pessoal. Esse aqui foi um vídeo bem rápido mesmo, porque eu vi essa situação, achei peculiar, então resolvi falar sobre. Eu não vou dizer que tipo, eu tô, nossa, muito hypado, eu tenho que ver esse filme esse ano. Não, mas tipo assim, definitivamente me chamou a atenção. Apesar de que talvez ele não seja um bom filme de Resident Evil, eu acredito que como um filme de terror, acho que ele vai ser muito bom.
Mas se você não concorda comigo, tudo bem. A opinião é sua, eu tenho a minha e a gente precisa se matar por isso. Mas se você quiser debater um pouquinho, pode colocar aí nos comentários que eu vou gostar de responder você. Desde que você seja civilizado, claro. Mas é isso. Se gostou, por favor, deixa o like. Comenta aí o que você espera desse filme, assim, se você acha que ele vai ser ruim, se você acha que ele vai ser bom, se você tá empolgado pra ele, se você não quer ver ele nem pintado de ouro. E, por favor... 7 minutes. 7 minutes is all I can spare to play with you. E é isso. Vou ficando nessa. Falou!